Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim, quem encontrou diga amém. O texto diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler em outra versão que diz assim: E não vos amoldeis aos sistemas deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, nós estamos reunidos aqui nessa noite, a intenção do nosso coração é te adorar, é bendizer ao Senhor, é engrandecer o teu santo nome. A intenção nossa nessa noite em estarmos aqui é declarar que o Senhor reina, declarar o teu poder, declarar a tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós já cantamos hinos de adoração, de louvor ao teu santo, glorioso e poderoso nome. E agora, Senhor, nós vamos ouvir da tua palavra. A minha oração, Deus, é para que, por intermédio da tua palavra, o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar. Traz conforto aos nossos corações, traz edificação aos nossos corações, traz encorajamento sobre as nossas vidas, através da tua palavra, e que em tudo, ó Pai, o teu nome seja santificado, seja engrandecido aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Essa semana eu vi muitas coisas a respeito da vontade de Deus, né? Vi muitas coisas corretas a respeito da vontade de Deus e vi muitas coisas erradas a respeito da vontade de Deus, né? Muitos cristãos querendo explicar uma determinada situação, querendo, às vezes, tirar ou colocar a vontade de Deus em torno daquilo. E, inclusive, até recebi uma pergunta sobre vontade de Deus no meu WhatsApp, que eu ainda não respondi a pessoa. E se ela não estiver assistindo a mensagem, depois eu passo o áudio para ela dizendo direitinho. Então, até por estar tanto aos nossos olhos essa dúvida relacionada à vontade de Deus, hoje eu quero compartilhar com os irmãos um pouco a respeito desse assunto. Assim como diversos assuntos dentro da Bíblia, há estudos também a respeito da vontade de Deus, né? A vontade de Deus, ela foi estudada dentro das teologias sistemáticas, ela não ficou em vão, e uma das grandes dificuldades que todo cristão tem é justamente entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que através dessa pequena mensagem que nós teremos aqui, nunca seria suficiente para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu espero nessa noite te dar pelo menos um horizonte a respeito desse assunto. Amém? Viver a vontade de Deus é, sem sombra de dúvida, um grande desafio a todos nós. Afinal de contas, como entender a vontade de Deus diante de um caixão, por exemplo? Como compreender a vontade de Deus com um resultado positivo de exame nas mãos? Como compreender a vontade de Deus quando você chega no local para trabalhar e alguém fala para você assim: não precisamos mais dos seus serviços? Como entender a vontade de Deus no momento de deserto, quando tudo vai mal? A princípio, nós compreendemos a vontade de Deus de maneira errada, porque nós pensamos que a vontade de Deus é apenas aquilo de bom que acontece com a gente. A gente pensa assim: aconteceu algo bom, é de Deus. Aconteceu algo ruim, não é de Deus. E esse talvez seja o maior problema que nós temos relacionado à vontade de Deus. Às vezes até brincamos no nosso dia a dia, dizendo assim:
Acontece alguma coisa, né, que nós esperávamos que acontecesse, você fala assim, é de Deus. Não aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse, você fala assim, não é de Deus, não foi de Deus. Afinal de contas, como viver, como experimentar, de acordo com o que foi proposto em Romanos capítulo 12, 2, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. A vontade de Deus também, irmãos, não é a resposta no momento de dor. Aliás, eu acho muito ruim, quando você, não sei se você viveu essa experiência, eu não falo isso, aí morre lá alguém da sua casa, da sua família, chega alguém para você e fala assim, foi a vontade de Deus. A pessoa, eu estou citando o exemplo de morte, porque o momento da morte é o momento que nós perdemos a razão. Uma pessoa enlutada, ela perde a razão. A esposa não sabe o que pensa do marido morto, a mãe não sabe o que pensa porque o filho está morto, o filho não pensa porque a mãe morreu. Pode ter o problema, a enfermidade, pode ser que estava à beira da morte. Quando morre, nós perdemos um pouco o juízo, a consciência. É até interessante, fica aqui uma dica para você, quando você passar por essa experiência, que afinal de contas todos nós passaremos, né? Por isso, a gente não quer que ninguém da nossa casa venha partir, mas uma hora ou outra alguém parte. Inclusive o capitalismo se aproveita da sua perda de consciência. Você já leu no contrato da funerária, não quando você precisa pagar o plano, porque quando você paga o plano, aquilo é dissolvido. Mas vamos supor, a pessoa morre e não tem plano funerário, aí você vai lá na funerária contratar um plano, é caro. O mais baratinho gira em torno de R$6.000. Eu, que cometo esse erro de não ter plano funerário, se morrer, infartar do coração amanhã, aí de leve vai ter que arrumar R$6.000 para fazer meu velório, né? Aí, o mais baratinho é R$6.000. Eu já estive como pastor dentro de funerária nessa situação. Você sabe quanto que eles cobram por aquele cafezinho com biscoito de sequilho que é colocado lá para você? Não se assuste, gira em torno de R$700. A taxa que a funerária cobra para servir o café. Só que na hora a viúva está ali chorando, o marido morreu, ela está desesperada, ela não vai ver que o café custou R$700. Aí ela assina o contrato e pensa, não, é 6.000. Alguns pensam assim, meu marido, meu filho, minha mãe merece o melhor, eu pago 10 num caixão com um detalhe a mais. O capitalismo, inclusive, se aproveita da sua falta de consciência. A pessoa está ali com a mente toda confusa, chega alguém para ela e fala assim, foi a vontade de Deus. Sabe o que a pessoa pensa? Que Deus é esse? Que Deus é esse que leva o meu filho embora? Que Deus é esse que me deixou órfão? Que Deus é esse que levou o meu marido, que levou a minha esposa? Que Deus é esse que causa essa dor? Que vontade é essa? Então nós não podemos utilizar da vontade de Deus, falar assim, ó, foi a vontade de Deus para tentar explicar alguma coisa ruim, certo? Até porque a vontade de Deus, embora eu vou tentar fazer isso aqui nessa noite, não se explica. Não tem explicação para aquilo que Deus quer ou deixou de querer. Não tem explicação para coisas que Deus determina ou deixou de determinar. Sabe por que não tem explicação? Porque a nossa mente é finita. A dele não é. A dele é infinita. A sua capacidade de pensamento se resume em 3 quilos de massa cefálica, numa circunferência de 30 centímetros. Isso é a sua mente. A mente de Deus ocupa o universo inteiro. Como que aquilo que é limitado vai entender aquilo que é ilimitado? Antes de você querer entender a vontade de Deus, é necessário você parar para pensar que Deus possui conhecimentos que você não possui. Como por exemplo, a Bíblia distingue 2 tempos distintos, né? Tempo de meses, anos, séculos.
A Bíblia usa um termo específico para o homem, para o tempo humano, e a Bíblia utiliza de uma palavra específica, outro termo específico para falar a respeito de Deus. O homem vive no cromos, segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, centenários, milênios. Isso é o cromos. Quando você olha no calendário, é o cromos. Dia 15 de novembro é feriado, é o cromos, é o homem. Quando a Bíblia fala de tempo relacionado a Deus, a palavra é kairos. O termo é diferente. Sabe por que é kairos? Porque para Deus não existe presente, passado e futuro. Olha que coisa interessante. Para Deus não existe o ontem e nem o amanhã. Para Deus Ele vê o tudo diante dos seus olhos. Deus vê a criação do mundo, Adão, o pecado de Adão, Abraão, Jesus na cruz, a Igreja Batista Nacional Atos, a vinda de Jesus, a eternidade. Ele vê diante dos seus olhos como um livro aberto. Meses e anos existem para você, para Deus não existe. Ele é soberano. Ele é atemporal. Deus não vive no nosso tempo. Deus vive acima do nosso tempo. Por isso que nós não explicamos a vontade de Deus. Porque aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora, Ele sabe o que vai ocasionar depois. Qual é a consequência dessa ação? E você não sabe. Você não sabe. Os discípulos estão reunidos. Jesus pega uma bacia com água, uma toalha, joga a toalha no ombro e vai em direção aos discípulos para lavar os pés dos discípulos. Na hora que Jesus chega nos pés de Pedro, Pedro fala assim: não, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores não vai lavar os meus pés. Eu jamais permitiria que o Senhor lavasse os meus pés. Aliás, eu deveria lavar os pés do Senhor e não o contrário. Jesus olha para Pedro e fala assim: o que faço agora não compreendes, compreenderás depois. Pedro não entendia o que ele estava vivendo naquele momento. Pedro não sabia o que ele estava enfrentando naquele momento. E só Jesus sabia o porquê que ele estava lavando os pés dos discípulos. Quando Pedro entende isso, Pedro fala assim: não lave apenas os pés, mas o corpo inteiro, se o Senhor quiser. O que Deus faz nas nossas vidas agora, muitas vezes nós não compreenderemos. Por quê? Nós não temos conhecimento de futuro. Deus tem. Não se assuste, Ele sabe qual é o seu próximo pensamento. Não se assuste, Ele sabe qual é o seu próximo pecado. E olha o tanto que Deus nos ama, mesmo sabendo qual será o seu próximo pecado e quando esse pecado acontecerá, Ele não deixa de te amar e exerce misericórdia sobre a sua vida, mesmo sabendo qual é o seu próximo pecado. Isso que é amor, irmãos. Não há amor igual, não há amor comparado ao amor do nosso Deus, porque mesmo sabendo, não é quais foram os nossos erros, é quais serão os nossos erros, Ele continua te amando. Nós somos pobres, miseráveis, nós não passamos de pó dessa terra. A triste notícia que nós temos é que vamos errar. E mesmo Ele sabendo no que nós vamos errar, Ele te ama a si mesmo. Por isso que o que é feito em nossas vidas hoje, nós não compreendemos. Nós vamos compreender isso depois. A vontade de Deus não se explica. Agora o texto traz uma observação importante sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus se experimenta. Não foi isso que o texto diz? Para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus nós experimentamos. Ou seja, você vive, as coisas acontecem e você simplesmente experimenta. Independente se aquilo para você é positivo ou negativo, é bom ou ruim, vontade de Deus nós vivemos, nós experimentamos. Nós não exercemos domínio sobre a vontade de Deus. Nós não falamos o que é ou o que deixa de ser a vontade de Deus. Nós simplesmente experimentamos. Ao ponto de que a vontade de Deus ela é experimentada, nós observamos a vontade de Deus em dois aspectos, né? Deus tem a vontade soberana e a vontade permissiva. São dois aspectos da vontade de Deus. A vontade de Deus ou ela é soberana, ou a vontade de Deus é permissiva. Esses dois pontos que nós vamos tratar com eles aqui, é uma tentativa de te ajudar a experimentar a vontade de Deus na sua vida. Amém? Primeiro vamos falar da mais fácil de entender, que é a vontade soberana de Deus. Qual que é a vontade soberana de Deus? É a vontade que Ele estabeleceu. Em primeiro lugar, para o universo, para o mundo, para todos os seres humanos, para a raça humana de maneira geral. Existe uma vontade de Deus que é soberana. Qual que é a principal vontade soberana de Deus? Ele criou céus e terra, Ele nos colocou aqui para decidirmos ou não por Ele, para escrever ou não o nosso nome no livro da vida, para aceitar Cristo ou não. E aí, quando findar essa oportunidade, o Filho dele vai voltar, vai buscar os que disseram sim para Ele, e vai levar para morar eternamente com Ele, e vai condenar ao lago de fogo e enxofre aqueles que disseram não para Ele. Essa é a vontade principal e soberana de Deus, ela já está determinada. Por que que o diabo é derrotado? Porque ele sabe que na vontade soberana de Deus ele já perdeu. Por que que nós acreditamos no céu? Porque sabemos pela vontade soberana de Deus que é para lá que Ele vai nos levar. Já está estabelecido. Não quero causar minhocas na sua mente, mas só para você ter uma ideia, entre as teorias de se o crente perde ou não a salvação, existe uma que se chama predestinação pela presciência. Não é nem uma questão de Deus escolher quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Mas lembra do que eu falei agora há pouco? Ele tem conhecimento de tudo. Ele sabe, irmãos, quem de nós vai vencer e conseguir chegar lá. Ele já sabe, lá no final, quem são os salvos. Por isso que ele chama de eleitos. Ele sabe os que não se acovardaram ao longo da caminhada. Ele sabe quem vai conseguir chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. E nisso, mais uma vez, eu vejo o amor de Deus. Porque mesmo Deus sabendo que fulano de tal não chegará, Ele continua amando e dando todas as possibilidades possíveis para que aquela pessoa se entregue a Cristo. Vontade soberana, ela alcança também, não apenas nessa esfera global, mas ela alcança também as nossas vidas, no que diz respeito ao individual. Existem vontades de Deus estabelecidas sobre a nossa vida, que acontecerão de forma soberana. Ele vai fazer e pronto, acabou. Se Deus estabelecer que você vai passar naquela prova, você vai passar naquela prova. Se Deus estabelecer que você vai estudar em tal faculdade, você vai estudar em tal faculdade. Se Deus estabelecer que você vai trabalhar em determinado lugar, você vai trabalhar em determinado lugar. Essa vontade é a vontade soberana de Deus, nada muda. Pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida, nada vai mudar. Olha para mim,
Deus, se tem ministério para você, se você vai ser usado em algo na obra de Deus, pode se levantar pessoas melhores que você, mais capacitadas do que você, mais influentes do que você, com mais seguidores do que você. Mas se Deus estabeleceu o que é você, nada muda isso. Nada muda. Pode se levantar o inferno contra a sua vida, nada vai mudar. Se Deus estabeleceu que lá no seu local de trabalho você vai ser chefe, podem te perseguir, pode tentar te impedir, Deus estabeleceu e nada vai mudar. Será que saber isso me ajuda a viver a vontade de Deus? É claro. No meu cotidiano eu estou lá e tal, e aí de repente alguma coisa vai contra aquilo que eu esperava que acontecesse, e eu conheço a vontade soberana de Deus, então eu vou pensar assim, não tem problema, Deus é soberano, Ele estabeleceu, pronto, acabou. Pronto, acabou. Eu vou te falar algo, mais uma vez eu peço, não se escandalize comigo. A vontade soberana de Deus não depende nem da sua oração. É isso mesmo, não depende do seu jejum. Se Ele estabeleceu, vai acontecer. Orando, não orando, na igreja, fora da igreja. Por isso que nós não entendemos como que Deus faz a vontade dEle na vida de algumas pessoas que estão afastadas do caminho dEle. Sabe como que isso chama? Vontade soberana. Isso quer dizer que você não tenha que orar e jejuar por tal coisa? Não, muito pelo contrário, significa que você tem que intensificar e orar mais. Mas isso mostra para você que não é pelo seu próprio merecimento. Não é. Ah, porque eu orei e o negócio aconteceu. Abaixa sua bola aí, que você não é tão santo assim. Aconteceu porque Deus, na sua infinita soberania, já havia estabelecido. A vontade soberana de Deus me coloca mais humilde. Espera aí, que se não fosse o Senhor... Você está lá no seu local de trabalho, e aí você vai ser elevado de cargo, você vai ganhar mais, ou as portas vão se abrir, um exemplo. Aí se levanta pessoas contra você, ciúme, inveja, olho gordo, isso existe, irmãos. Existe, cuida da sua fé, se não te pega. Contra aquele que está na presença do Senhor não vale encantamento. Então minha pergunta é, você está na presença do Senhor? Porque se você não tiver, o encantamento vale. Aí se levanta inveja contra você, perseguição, o opressor, o inimigo, e mesmo assim as portas se abrem e você vai para o lugar. É porque você orou? Não. Se não fosse o Senhor, você não estaria lá. A vontade de Deus, ela é soberana. Agora existe também o segundo ponto da vontade de Deus, a permissiva. Qual que é a vontade permissiva de Deus? O próprio nome já diz, é aquela vontade que Deus permite em prol de algo, certo? Não é o que você queria, entre aspas, é aquilo que nós consideramos ruins, né? Ruim, negativo, que Ele permite para um objetivo específico que está no futuro e que nós não sabemos o que é. Se chama vontade permissiva. Eu tenho exemplos. Aproveitar que a semana foi política. O exemplo é político. Rei Saul. O povo chega para Deus e fala, queremos um rei, queremos um rei. Samuel vai diante de Deus e fala, Deus, teu povo quer um rei. Deus vira para Samuel e fala assim, fala para eles que o rei não está pronto. Preste atenção nessa frase, o rei não está pronto. Quando que o rei ficou pronto? Dessa conversa de Deus com Samuel, até o rei ficar pronto, são 40 anos. Esse rei não ficou pronto com Golias apenas. Viu, irmãos? 40 anos. Samuel volta para o povo e fala assim, ó, Deus está mandando vocês esperar mais um pouquinho aí, que o rei ainda não está pronto. Olhando a história, à luz agora que a gente conhece a história de cima, né, da leitura bíblica, esse rei tinha 16 anos de idade, aproximadamente, quando isso aconteceu.
Ele era um menino franzino, o inferior da casa de seu pai. Ele não sabia lutar em guerra, ele não sabia sobre administração, ele não sabia nada. Chance zero de entrar para o palácio. Deus fala para o povo assim: esse rei não está pronto. O povo fala assim: não, os nossos povos vizinhos têm reis, e nós também queremos um rei, e temos já esse rei é Saul. Aí Deus fala assim: Saul não vai ser um bom rei, mas já que vocês querem um rei, faça de Saul o rei de vocês. E o povo vai lá e aclama Saul, rei de Israel. Se você conhece Bíblia, você sabe no que deu. Saul desobedeceu à voz do Senhor e foi um péssimo rei. E Deus avisou antes. Por que que o Senhor permitiu Saul se tornar rei em Israel? Eu tenho umas das respostas só para você, para a gente não tomar muito nosso tempo, que já estamos chegando a um horário que pode avançar. Então eu vou te dar uma resposta só. Deus permitiu Saul por causa de Davi. Responde para mim, quem seria Davi sem o Saul? Quem que seria Davi sem Saul? Deus não está falando em preparar o rei. A melhor escola de Davi foi Saul. Em todos os episódios que Davi se destacou, Saul era coadjuvante ou até o personagem principal da história. Não é assim que começa? O irmão vai levar marmita para os irmãos que estão na guerra. Davi vai levar marmita para os irmãos que estão na guerra. Chega lá, tem um gigante desafiando Israel. Não tem homem aí que possa lutar comigo? Quem é o melhor guerreiro de vocês? Falava Golias, vem cá me enfrentar. O melhor guerreiro em Israel, e por isso eles escolheram ele como rei, era Saul. Onde Saul estava, irmãos? Acovardado, dentro da tenda, morrendo de medo de ser morto por Golias. Na hora que o menininho franzino, ruivo, magrelo, chega, pastor de ovelha, e vê aquela situação, fala assim: gente, mas ninguém vai lá enfrentar esse gigante? Aí eles levam ele na tenda do Saul. Saul fala assim: ó, eu não vou lá não, estou com medo. Você vai? Vou, toma minha armadura. Se não é o covarde do Saul para enfrentar Golias, quem seria Davi, irmãos? E os desafios de Saul? Ah, eu aceito Davi se ele me trouxer 200 prepulsos de pênis filisteu. Quem seria Davi se não fosse Saul? Lembra das primeiras batalhas? Davi entrava em Jerusalém e as pessoas cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Sabe por que Deus permitiu Saul? Por causa de Davi. Isso se chama vontade permissiva. Presta atenção. Se não tem Saul, não tem Davi. Isso é vontade permissiva. Um rei que ia pecar, o rei que não era de Deus, num tempo fora de Deus, e Deus permite. Por quê? Porque ele seria a escola de Davi futuramente. Eu vi uma pessoa dizer no Instagram, a pessoa falou assim, quando acabaram as eleições no primeiro turno, a pessoa falou assim: a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo, e a voz de Deus é a voz de Deus. O que aconteceu não foi a voz de Deus, foi a voz do povo. Deus não quis isso. Que heresia, irmãos. Dá vergonha escutar um negócio desse, escutar alguém falando um negócio desse. Não sei se você está conseguindo entender a mensagem, até falando sobre vontade soberana. Deixa eu te falar uma coisa: não existe nada na face da terra que saia fora da vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus, seja soberana ou seja permissiva. Não cai uma folha da árvore se não for vontade de Deus. Presta atenção, tudo é vontade de Deus. O exemplo utilizado foi o de Barrabás. Para mim é o pior exemplo para falar da voz do povo, é Barrabás. O povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus. Graças a Deus,
Ainda bem, Deus estava nesse negócio, irmãos, porque se solta Jesus, eu e você não estaríamos aqui, não teria cruz, não teria ressurreição, não teria igreja, não teria arrependimento, não teria nada. Ainda bem que soltaram Barrabás. Deixa eu te falar uma coisa, independente se é bom ou ruim, a voz do povo é a voz de Deus, porque nada foge o controle do Criador. Você já pensou Deus lá no céu? Ó, gente, vocês têm que votar no Bolsonaro, se vocês não votarem no Bolsonaro, aí eu vou castigar vocês. Aí o povo foi lá e votou no PT, aí Deus lá no céu, meu Deus, Deus falando assim, meu Deus, o que vocês fizeram? Não existe surpresa para Deus. Eu não sei te explicar por que isso aconteceu, porque nós não compreendemos agora, nós vamos compreender depois. Pode ser bom, pode ser ruim, não é o que a maioria de nós queria, não é o que eu queria. Eu não votei em partido de esquerda, não é o que eu queria, mas é vontade de Deus, irmãos. Soltem Barrabás e crucifique Jesus, vontade de Deus. Ele veio para morrer na cruz, aonde está o erro nesse negócio? Ele veio para ser crucificado. Me assustaria se o povo falasse assim, solta Jesus e crucifica Barrabás, isso me assustaria. Se Pôncio Pilatos com medo falasse assim, olha, minha mulher sonhou com esse homem, eu vou soltar esse homem, muito me assustaria se Pilatos não lavasse as mãos. A cruz era necessário, Barrabás era necessário, porque Deus exerce vontade sobre todas as coisas, Ele permite. Eu não vou saber te explicar porque Deus permitiu o seu parente falecer. Porque nós não entendemos agora, nós não conhecemos o íntimo. Você não sabe o quanto que aquele parente seu estava sofrendo. Ou se ele havia pego uma oportunidade, porque eu já vi isso acontecer. Meu pai é um caso. Meu pai foi um marido terrível. Quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai jogou um botijão de gás cheio em cima dela. Se eu estou aqui falando por você, mas é por obra de Deus. Ele jogou o botijão de gás na barriga da minha mãe quando ela estava grávida de mim. Meu pai chegava em casa e do nada batia na minha mãe. Deixava minha mãe passar dificuldade. Aí a bebida, meu pai sofria de alcoolismo, e a bebida foi tirando as forças do meu pai, e ele chegava em casa e batia na minha mãe. Um dia, em anos, ele chegou em casa, foi bater na minha mãe, e minha mãe conseguiu revidar, e bateu nele. Sabe o que meu pai fez? Foi chorar no colo da mãe dele, minha avó. Minha avó chegou lá, ô meu filhinho querido, sua esposa bateu no você, larga essa mulher. Minha mãe apanhou a vida inteira. O dia que ela revidou, que ela conseguiu, assim, que ele estava fraco, e ela teve força para revidar, meu pai saiu de casa. Péssimo marido, nesse aspecto. O alcoolismo acabou com a minha família. Meu pai voltou na minha casa meses depois e levou o meu irmão, nós éramos 2 filhos. Levou meu irmão com ele. Pouco tempo depois, meu pai entrou num estado de cirrose. O fígado começou a se derreter. Um tio meu se converte na igreja Deus é Amor. Se converte para valer naquela época, década de 90, Deus é Amor era a igreja do Brasil na época. Um tio meu se converte na Deus é Amor. Meu pai entra na última semana de vida. Meu tio, naquele fogo do primeiro amor, entra para dentro de um quarto, fecha a porta e prega para o meu pai. Meu tio conta que meu pai chorando entregou a vida para Jesus. No outro dia que o meu pai aceitou Jesus, ele morreu. Não sou capaz de julgar o que aconteceu na eternidade, mas vou falar pelos indícios. Sabe por que meu pai morreu? Se ele ficasse aqui, ele daria conta de levar o evangelho a sério? Deus sabia disso. Eu tinha 7 anos de idade. Naquela época, perder o pai aos 7 anos de idade, é assim, ele tinha os seus erros, mas não era um total monstro, né? Havia, claro, amor, carinho. A morte do meu pai foi prejudicial, mesmo ele tendo saído de casa já, foi prejudicial à minha família, foi prejudicial à minha mãe. Se ele converte, aceita Jesus, muda de vida, o casamento teria continuado, talvez teria dado certo.
Sabe por que morreu? A gente não tinha conhecimento de futuro. Então não vou saber te explicar porque nós não temos conhecimento de futuro. Mas existem coisas que Deus permite. Deus permite a gente perder o emprego. Deus permite crise financeira. Deus permite enfermidade. Deus permite tirar 20 numa prova que você tinha que tirar 21 para tirar carteira. Deus permite. Agora é importante sabermos de uma coisa. Tudo é vontade de Deus. Não é porque é permissivo, deixou de ser vontade de Deus. Vontade de Deus. Pastor, governo X ganhou, nós não podemos conformar, concordo. Audita, vamos reclamar, vamos manifestar. Se tem erro, precisa ser consertado. Se não mudar nada, Deus permitiu. Alguém roubou. Não estou dizendo que tem que aceitar. Não é a aceitação que eu estou tratando com você aqui. Vontade de Deus. Deus exerce a sua vontade sempre. Deus não estava lá olhando para o Éden assim, ai, será que o Adão vai pecar? Será que o Adão não vai pecar? O Adão pecou. Vamos ler Bíblia, irmãos. João capítulo 1, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus está fundando o mundo, antes dele criar o homem, Jesus já estava preparado para salvar o homem que ia pecar, que não tinha nem sido criado ainda. Sabe por quê? Ele exerce a sua vontade sempre. Por favor, não caia no comodismo. Não vou fazer mais nada. Deus vai fazer vontade dele mesmo? Deixa o pau quebrar aí, questionar nada, não vou reclamar nada. Não estou falando de comodismo, de conformismo, não é isso. Falar sobre a vontade de Deus é para que nós possamos experimentá-la com um pouquinho mais de sabedoria, só isso, certo? Não deixe de orar por algo que você está buscando, não deixe de acreditar na cura, nunca deixe de acreditar na salvação de alguém da sua casa ou da sua família, não deixe de crer, não deixe de protestar pelos seus direitos, não deixe de querer ver as coisas certas, não deixe de querer isso, queira, mas durante esse processo, tenha a sabedoria de que Deus está fazendo a vontade dEle, mesmo que você não entenda agora qual seja. Não se acomode a isso, apenas experimente. Nós vamos experimentar coisas boas de Deus, e nós vamos experimentar coisas nem tão boas assim, que nós consideramos, né? Porque de Deus sempre é bom, de Deus. Mas uma coisa é certa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa por causa de quê? Ela é boa porque o Senhor tem conhecimento de todas as coisas, e algo bom está sendo preparado para nós lá no final. Foi bom para Davi quando ele quase morreu entre os filisteus? Não. Foi bom para Davi ter que se esconder em cavernas fugindo de Saul? Não. Foi fácil para Davi enfrentar o Golias? Não. Foi fácil para o Davi esperar 40 anos? É claro que não. Mas lá na frente ele sentou no trono e usou a coroa. Ele sentou no trono e usou a coroa. A vontade de Deus é boa, porque lá na frente tem algo melhor preparado para nós. Se não for aqui nessa terra, é na eternidade, mas que tem. A vontade de Deus é perfeita. Como que alguém que tem o conhecimento de presente, passado e futuro, vai fazer algo que não seja perfeito? A vontade de Deus é perfeita. Na hora, quem já viveu essa situação? Você passa por um negócio ruim, aí outro melhor acontece. Um exemplo, você perde o emprego, perdi o emprego. Aí uma porta melhor se abre, aí você pensa, não, graças a Deus, aconteceu aquilo lá. Porque a vontade de Deus é perfeita. Quando a gente vive o negócio, a gente entende que a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é
agradável. Pastor, não é tão agradável assim não, porque às vezes é difícil. Não, ela é agradável. Não estou dizendo que é agradável a você, mas a Ele eu tenho certeza. A vontade de Deus, ela vai agradar, só que talvez ela não te agrade agora, mas ela vai te agradar, pode ter certeza. Você vai cantar do outro lado o hino da vitória e vai dizer que valeu a pena, amém? Você vai testemunhar milagres na sua vida de cura. Talvez essa enfermidade, esse resultado de exame positivo que você tem, é para que Deus cure você e depois você experimente um milagre dele. Talvez essa crise financeira que você está passando, é para que depois você possa desfrutar da provisão do Senhor sobre a sua vida. E você vai ver como é bom sentir o cuidado, o afago, o afeto de Deus sobre a sua vida. Quando a vitória vem em tempos que você perdeu, é mais gostoso. Foi difícil fazer a prova, fui reprovado não sei quantas vezes, mas agora o Senhor me abençoou, aleluia, essa vitória tem um gostinho melhor. Algo Deus forjou no seu caráter com aquelas derrotas anteriores. A vontade de Deus, ela é agradável. Mas aprenda uma coisa, irmãos, sempre será a vontade de Deus. Divide entre soberana e permissiva, mas é sempre a vontade de Deus. O nosso Deus nunca foi pego de surpresa, e nem nunca será. Não vai ser você o que vai surpreender o Senhor, porque Ele é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, Ele está atemporal, Ele não está no cromos, Ele está no kairos. Para Ele não tem presente, passado e futuro, meses, anos, dias. Para Ele tem o todo de uma forma só. Ele vê tudo diante dos seus olhos. Tudo, meu irmão, tudo é vontade de Deus. Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que habitam no mundo. Tudo pertence a Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele tem as rédeas da sua história nas mãos dele. Ele sabe o tudo de todos nós. Ele conhece os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, a nossa próxima palavra. Ele sabe muito bem quais são as nossas necessidades. Ele conhece cada uma das nossas dores. Ele sabe o quanto que você está sofrendo. Mas experimenta a vontade de Deus. Ele quer fazer algo na sua vida através disso. Pastor, casei errado, estou sofrendo. Ele tem algo para fazer na sua vida através disso. É vontade permissiva de Deus. Talvez você tomou uma decisão errada na hora errada. Talvez você não soube ver e analisar os defeitos, e Deus permitiu. Assim mesmo, Ele quer forjar algo no seu caráter. Ele está te preparando para o céu, só pode. Mas tudo é vontade de Deus. É Ele que exerce a vontade dEle sobre as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Glória a Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.